não tinha barriga, e de repente agora eu tenho uma barriga e tenho um bebê, e de repente eu pari, mas a minha barriga continua aqui e o bebê está do lado de fora. Eu me olhei no espelho e eu não me vi. E eu, enquanto mãe, eu quero libertá-la, né, assim, de tudo e qualquer prisão ou acorrentamento e necessidade de repetir para pertencer. Sim. Não, eu não preciso repetir nada para pertencer. O meu lugar de pertencimento foi me dado exatamente na hora que eu fui concebido. A gente precisa pensar que os corpos eles têm direito de ser livres, principalmente os corpos femininos. É como você falou, chega da gente reproduzir esse lugar de acorrentamento. Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma Mamia. Hoje eu tô voltando com uma convidada mais que especial, minha parceira querida, Mila Rosa. Hoje o temão, então assim, antes que ela se apresente, você chega a sua poltrona mais para perto da gente, você se acomode aí e coloque atenção nesse episódio, porque vai ser impactante. Bom, Mila, fala um pouquinho de você. Obrigada novamente pelo convite. Meu nome é Camila, eu sou terapeuta e consultora em aleitamento materno, trabalho bastante com questões de pós-parto e estou bem feliz de estar aqui discutindo esse tema que, ó, é realmente um temão. Impacta não só as nossas emoções e a nossa mente, mas principalmente os nossos corpos. Hoje a gente vai falar sobre a supervalorização da imagem da mulher nesse momento de transição corporal, hormonal, emocional que a mulher mãe passa, né? Que é parir um filho, se ver completamente diferente do que ela se via antes e ter que lidar com tudo isso aí sendo esmagada por uma pressão social enorme. Exato, num período super sensível que solicita um monte de adaptações e esses encaixes de padrão, acho que falar de imagem corporal é também falar de padrão, com quais lentes eu acabo me vendo, se é de uma lente daquela mãe que acabou de parir e está com barriga negativa 3 semanas depois. Aquela loucura. Aquela loucura. Então, acho que, primeiro, né, falar de padrão. E, segundo, acho que o que entra muito forte nesse período é a questão das comparações e dos julgamentos alheios. Né, do que você deveria. Isso já começa, na verdade, na gestação. Né? Eu costumo dizer que existem os especialistas, os pós-doc de tamanhos de barriga. Né? Se sua barriga está grande, pequena, nossa, mas você já está com X semanas e a sua barriga ainda está desse tamanho, ou, nossa, sua barriga está muito grande, são gêmeos. E aí começam a vir algumas angústias em relação a esse corpo, a esse conceito de si a partir do corpo que eu tenho, e da minha gestação e do meu pós-parto, e o que esperar disso, e como isso pode afetar as emoções num período tão sensível e delicado, né, Bela? Sim. Você falou de comparação, né, assim, e de julgamento externo, mas existe um julgamento interno feroz também, né? Cada mulher aí tem uma juíza interna que tem um jeito bem único de conversar, né? Uma voz interna bem única, um jeito de conversar e de julgar e de criticar e de fazer a gente se colocar nesse lugar mesmo de inadequação, de pior. Como é que a gente cuida desse padrão interno, Mila? Como é que a gente olha para isso? Isso faz diferença? Isso não faz diferença? Isso tem jeito de mudar? Existem ferramentas? Porque é muito legal a gente falar de comunicação interna, né? Quando a gente fala de autoimagem, quando a gente fala de julgamento externo, quando a gente fala de adoecimento emocional numa fase muito, muito vulnerável. Sim. Que é essa gestação, que a gente tem prestando toda a nossa reserva de tudo para esse bebê que está sendo formado ali dentro. Eu acho importante a gente falar desse cuidado. Sim, é essencial até mesmo se a gente pensar em questões de saúde mental, né? Que o excesso de preocupação em relação a essa imagem corporal pode levar, sim, a um comprometimento, como, por exemplo, uma crise de ansiedade, um baby blues um pouco mais acentuado. E aí, quais são os recortes que a gente pode fazer em relação a esse tema para que a gente possa ter esse diálogo interno, como você bem colocou, de uma forma mais generosa e gentil
com a nossa jornada e com o nosso próprio corpo, sabendo que a gestação ela dura em média aí, aproximadamente, talvez um pouquinho antes, mas em torno de umas 40 semanas, às vezes um pouquinho mais precoce, tem os bebês que nascem um pouco mais antecipados, mas assim, é bastante tempo desse corpo se preparando para, de repente, a gente chegar num pós-parto e olhar para esse corpo e pensar que ele deveria ser como antes da gestação. No período já inicial de pós-parto, existem mulheres que falam, poxa, mas antes eu não tinha barriga, e de repente agora eu tenho uma barriga, e tenho um bebê, e de repente eu pari, mas a minha barriga continua aqui, e o bebê está do lado de fora, eu me olhei no espelho e eu não me vi. Eu não me reconheci. Eu não me reconheci. Essa fala é muito comum, principalmente quando se trata muitas vezes de vias de parto, as mulheres acabam se culpando ainda mais. E eu penso que existe uma sabedoria acontecendo ali nesse corpo para que as coisas não sejam de forma, para que as coisas não aconteçam de forma imediata. Eu penso que esse imediatismo de querer que o corpo volte ao que era é uma ilusão. Primeiro porque não vai voltar a ser o que era, e não estou falando da forma apenas física, ele pode até voltar, mas foi um corpo que, recebeu um bebê, pariu um bebê, amamentou, se foi esse o caminho de amamentar, mas enfim, é um corpo que gestou. E como é que a gente deseja que esse corpo seja o mesmo? Acho que parte dessa pergunta, se for o mesmo, então é como se eu não tivesse parido, gestado. Eu vou querer andar para trás. Exato. Porque uma vez que a gente entende que a gente vai caminhar para frente, esse caminho que eu percorri, eu posso até voltar nele, mas para colocar umas pedrinhas nos lugares, para, talvez cortar um pouquinho daquela árvore ali, enfim. Mas eu não vou conseguir deixar de ter percorrido. Exato. E o que você traz é muito legal, porque o corpo tem sim uma inteligência, e a gente precisa deixar que essa inteligência se manifeste. Claro. Para a saúde, não só minha, mas para a saúde desse bebê que eu acabei de parir. E que precisa desse formato, que precisa desse espaço que eu estou abrindo aqui, que eu abri e que eu continuo abrindo. Exatamente. Eu vejo relatos de mulheres que deixam de amamentar, ou de mulheres que não se sentem confortáveis com a natureza delas, por causa dessa comparação, desse padrão. Como se a gente fosse obrigada a se encaixar mesmo, como se o nosso valor tivesse atrelado a isso. E que por muito tempo caminha dentro desse lugar, da mulher que tem um corpo que deve corresponder à expectativa externa. Para não dizer, não polemizar muito, mas a corresponder à expectativa muitas vezes masculina. Do homem. Desse corpo que tem que voltar, que tem que ser um corpo logo no pós-parto. Então, se a gente pensar que esse momento do puerpério, a mulher ela está sensível, está dando conta de se adaptar a uma nova dinâmica, privação de sono, são os hormônios, muita coisa acontecendo para ter essa cobrança e essa angústia de ter que entregar um corpo sarado no puerpério, sendo que é impossível, porque nas primeiras semanas isso não acontece, e aí eu acho que a gente entra num outro ponto que você trouxe, que é a comparação e o quanto que as redes sociais influenciam para que essa comparação fique ali muito presente e você se cobre. Mas a fulana pariu e geralmente é uma parcela assim. Filtro, gente, é filtro. Filtro, ou então pode até ser que a pessoa tenha esse perfil, mas postar isso eu penso que também é de uma irresponsabilidade, porque quantas talvez não vão chegar nunca nesse lugar, não porque não podem, mas porque esse corpo não compõe isso. E essa culpa de não aceitar o corpo que se tem, e eu não estou dizendo que ninguém deva, que as pessoas não devam fazer intervenções, não é sobre isso, mas é que eu penso que antes das intervenções a gente precisa olhar para o ser. Quem eu sou? Para você estar bem, para daí você fazer o que você quiser, Seja, agora já passou um período, eu vou tentar treinar, me restabelecer. Me sentir confortável, porque às vezes a gente não sente mesmo. Isso, e tá tudo bem de não sentir. Mas sem a cobrança interna de que eu tenho o quê? Eu tenho o quê?
né? Esse corpo da mulher tem sido cobrado ao longo da história, pelo amor de Deus. Né? E a gente acaba perpetuando esse padrão. Exato. Quando a gente não quebra o ciclo, eu falo que eu brinco que eu gosto de quebrar ciclos. Então, assim, quando eu olho para trás e eu vejo a minha linhagem repetindo, eu falo, não, eu vou ser a primeira a quebrar. Até porque eu tenho uma filha mulher. Sim. Que se eu não quebrar, eu vou deixar passar para ela. E aí ela vai ter que lidar com isso. E eu, enquanto mãe, eu quero libertá-la, né, assim, de tudo e qualquer prisão ou acorrentamento e necessidade de repetir para pertencer. Sim. Não, eu não preciso repetir nada para pertencer. O meu lugar de pertencimento foi me dado exatamente na hora que eu fui concebido, né? Agora, eu acho que é importante a gente, não sei se é importante, mas eu acho que cabe a gente atrelar essa nossa rigidez com a gente mesmo, né, com a gente mesma, o quanto a gente acaba tendo esse padrão comportamental com os nossos filhos. Né? O quanto eu não me permitir sair desse padrão, o quanto eu não me permitir ser diferente e viver a minha natureza e a natureza desse corpo que está me pedindo, enfim, ou dessa emoção, ou desse comportamento, o tanto que se eu não me permito, eu acabo repetindo com meu filho, e eu acabo não permitindo ele. Né? E a gente vê assim, essa cobrança precoce para os filhos aprenderem, para eles começarem a escrever, para eles começarem a fazer um esporte, se tornar exímios nesse esporte. Você acha que tem alguma ligação? Penso que dentro desse sentido, talvez algo como uma solicitação de perfeição, do corpo perfeito, da entrega perfeita de ser alguém, né? De existir como alguém que entrega a perfeição. Mas, de novo, primeiro que a perfeição não é desse mundo. Segundo que, se eu entendo que existe uma única forma, o que eu faço com as outras? Eu excluo? É o lugar de exclusão que a gente quer dar para o outro, sendo que todas as formas do existir são possíveis, todos os corpos estão aí para dizer isso. Então, acho que pensar que a gente pode, em algum momento, se excluir e, de repente, passar também essa mensagem de exclusão para os filhos, que é o que você traz, por conta de uma necessidade de perfeição, eu acho que isso não é legal de forma alguma, né? Eu acho que, claro, pensar num ânimo de aperfeiçoamento nós temos que estão aí muitas vezes adoecidos e que a gente julga que é um corpo, infelizmente esse é o molde de hoje, um corpo magro é saudável. Não sei. A gente precisa saber se a saúde mental dessa pessoa, como é que tá? Se ela chegou como ela chegou ali, como é que tá a saúde mental? Como é que estão esses exames clínicos? E o oposto também é verdadeiro. Às vezes a gente olha uma pessoa que tem uma outra forma corporal, às vezes é um pouquinho mais gordinha, a gente julga achando que essa pessoa, nossa, desleixada, não é saudável. Isso é tão horrível, porque é tão excludente e, principalmente, não é verdadeiro. A gente precisa pensar que os corpos eles têm direito de ser livres, principalmente os corpos femininos. É como você falou, chega da gente reproduzir esse lugar de acorrentamento, né? de prisão de corpos femininos. Não é mais sobre isso, não dá mais para ser sobre isso. E pensar no pós-parto como um momento frágil do psiquismo da mulher, quando ela se torna mãe, e das comparações que principalmente as redes sociais trazem hoje, é irresponsável. É uma loucura. É uma loucura. E te ouvindo falar, eu vejo o quanto isso foge das nossas mãos. É como água mesmo, vai passando pelos nossos dedos, porque a gente vê na boca das crianças essa reprodução que às vezes não veio de dentro de casa, mas que elas estão consumindo ali num desenho, né? Não precisa nem ser no YouTube, porque a gente fala, demoniza, né, o YouTube. Não, desenho da Disney e outros desenhos, outros filminhos. O tanto que essa mensagem ela vai embutida nessa mulher, né,
que precisa estar sempre linda, que precisa estar sempre à disposição, que tem esse lugar de valor, né, desse cuidado, desse... Não, gente. E o que esse corpo no pós-parto, ele está descobrindo enquanto dimensão corporal, imagem de corpo, conceito de corpo, que é o seguinte, esse corpo nunca antes foi tão colo. E agora esse corpo pode ser colo, e vai ser muito colo. É uma função que esse corpo tem, de ser colo, e de poder pedir colo também, mas porque se sabe colo. Eu recebo esse bebê, ele está aqui, olha só esse corpo, quanto que ele entrega. E de repente eu me cobro para que não seja assim, ou para que tenha que ser um corpo dentro de enfim, de um modelo, como a gente tem trazido aqui, e rápido, sem dar tempo desse corpo passar por tudo isso que ele ainda está construindo e descobrindo que ele pode vir a ser. Ser colo, ser paciência, ser presença, isso também é ser corpo, né? É isso mesmo. E se entender nesse lugar de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade, não só comigo, mas com as próximas gerações, com aqueles que me observam, com aqueles que estão mais vulneráveis do que eu, né? Porque às vezes eu não vou ter esse repertório, às vezes eu não vou ter essa disponibilidade emocional para ir combater essa imposição. Mas que talvez uma outra mulher possa fazer isso por mim e que possa me inspirar. Sim. Né? Eu acho que momentos como esse que a gente está fazendo assim, de falar abertamente e de trazer questionamentos e de te convidar a pensar e se questionar e talvez fazer a curva mesmo. Exato. Né? É importante e é essencial para que isso liberte a gente. E ter um limite. De novo, né, a gente fala de limites sempre, é muito importante. Limite para o outro, dizer que essa fala que a pessoa traz, mas você ainda está assim, nossa, você engordou X ou emagreceu X, essa fala não me agradou, você está falando sobre a imagem do meu corpo e eu não gosto quando as pessoas falam assim comigo. Se apropriar, como você diz, ser responsável por aquilo que você sente, entendendo que muitas vezes o fato de você não colocar um limite pode contribuir para essa sensação de mal-estar e de inadequação em relação a ser quem você é. Então, acho que é mais ou menos por aí também. Nossa, maravilhoso. Eu vou encerrar com essa fala da Mila, porque eu acho que ela resume a mensagem e a intenção que a gente quis trazer aqui nesse vídeo. Viu, mulher? Se olhe com orgulho de quem você é, respeitando e acolhendo os seus processos, porque a gente é feito desses processos. Exato. E a sua essência, ela é imutável. E as suas virtudes contribuem para que você seja quem você é, independente do corpo que você tem. Fiquem com Deus e a gente te espera no próximo episódio. Beijo, nega. Obrigada. Obrigada, Beloca. Até.